preciso notar uma coisa para que nós entendamos o evangelho de hoje. Quando Jesus ele nasce em Belém e Herodes começa a perseguir e matar as crianças, as criancinhas, né? Porque os reis magos tinham aparecido dizendo que eles iam atrás do rei de Israel, e Herodes, meio que enciumado e com medo de perder o seu cargo, manda matar todas as crianças. Jesus, a Sagrada Família, vai para o Egito. Ele nasce em Belém, vai para o Egito, depois ele vem para Nazaré, e ali é chamado um tempo de vida oculta de Jesus. Jesus ele foi crescendo naturalmente junto com o povo ali de Nazaré. Provavelmente as pessoas viam nele uma certa diferença dos outros jovens ou das outras crianças, mas ele vivia a vida oculta. Até que quando ele chega aos 30 anos, ele começa a se manifestar. Ele começa a falar. E através dele começa a acontecer milagres. Jesus começa a falar nas sinagogas. Lembremos que quando ele entra na sinagoga lá de Nazaré, que ele abre o livro do profeta, cai justamente no livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor repousa sobre mim e tal, porque eu vim para curar os pobres e tudo mais, e tem um momento que ele diz, hoje, esse oráculo, né, ele se realiza. Então o pessoal começa a ficar olhando aquele rapaz que vivia uma vida normal, como outros, normal entre aspas, né? E agora ele começa a se manifestar dizendo que aquilo que estava na Sagrada Escritura era referente à pessoa dele. E ali em Nazaré o pessoal começa a entrar nesse clima de rejeição dele. E aí entra o evangelho de hoje, né? Que o pessoal começa a perceber que daquele rapaz sai, né, daquele homem de 30 anos, tem uma sabedoria imensa, e eles começam a se perguntar, mas de onde é que vem essa sabedoria? Como é que pode ele estar fazendo essas coisas? E começaram a ficar admirados. Mas ao mesmo tempo, em vez de eles olharem e verem naquele homem o Messias esperado, eles estavam mais preocupados em ver aquele homem que era diferente. De onde é que vem tanta coisa assim? E aí eles começam a entrar num processo de rejeição. E aí começa a dizer, né, mas ele não é filho de José? O carpinteiro? E de Maria? E não sei o quê? Aí começaram a exigir que Jesus fizesse milagre, não porque eles estavam acreditando nele, mas é porque era um processo todo de rejeição. E aí Jesus diz, né, que um profeta não é aceito na sua pátria, e muito menos pelos seus parentes e familiares. E aí Jesus cura algumas pessoas e vai embora. O que é que isso tem a ver conosco? Porque quando nós vamos vivendo a nossa vida com Deus, a tendência nossa é de nos assemelharmos a Ele. Então, como é que isso poderia estar acontecendo na nossa vida? Jesus, ele fala que quando ele fosse crucificado, muitos seriam atraídos a ele. Então, na nossa vida cotidiana, nessa vida nossa que nós vamos vivendo, nós temos a nossa família, nós vamos convivendo com os nossos amigos, e às vezes
a nossa vivência, experiência com os nossos familiares e com os nossos amigos não é uma experiência e nem uma vivência tão cristã assim. É aquele tipo das pessoas chamadas normais, que vai convivendo por aí. De repente, aquela alma, ela começa a ser, de uma certa forma, atraída por Deus. Como eu falei esses dias, isso não acontece por uma iniciativa nossa. É Deus quem vai atraindo. Mas Deus não atrai somente alguns, Ele atrai todo mundo. Só que a correspondência pode ser que não seja de todos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, muitos são chamados, mas poucos é que acabam correspondendo. Então, nessa correspondência que vai acontecendo dentro da nossa alma, porque nós vamos nos sentindo atraídos por Deus, a nossa vida vai se voltando mais para Deus e não mais para o mundo, não mais para as coisas que o mundo oferece. E isso vai causando uma certa estranheza nas pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco. Se é um filho, os pais começam a achar uma estranheza por parte do filho. Se é o pai, e assim por diante. Porque os desejos que vão acontecendo no coração, eles se tornam desejos diferentes do de todo mundo. É por isso que a gente ouve muito aquilo, né? Todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, então é como se todo mundo tivesse que fazer também. E aí entra, né? Se a pessoa está no mundão, a mundanidade está aí, e as pessoas não estão voltadas para Deus, é óbvio que o normal é viver essa tal da mundanidade. Só que aquela pessoa, ela começa a ter uma sensibilidade maior, uma sensibilidade ao que é o pecado. Ela começa a perceber que se ela faz aquilo, vai atrapalhar ela no relacionamento com Deus. A pessoa muda o jeito de ser, as leituras dela começam a ser voltadas mais para as coisas de Deus. Ela vai sentindo um desejo de conhecer mais a Deus, ela começa a ficar mais silenciosa, já não gosta mais de tanto barulho, quer ficar um pouco só, e vai mudando, vai acontecendo uma modificação na vida da pessoa. Aí as pessoas que estão do lado, elas começam a ficar estranhas para com você. E isso vai causando estranheza. Porque elas não estão entendendo. Porque se antes você fazia aquilo, se antes você agia dessa forma, e agora você não está agindo mais, as pessoas começam a ficar: o que é que está acontecendo? Mesmo, vamos dizer assim, aquela pessoa que era arrogante, ela começa a ficar mais mansa. Ela já não tem mais aquela preocupação, ela não fica mais atrás de poder, de querer ter as coisas, porque ela começa a perceber que o mais importante na vida dela é Deus, e ela quer só saber de Deus. Aí começam a olhar você meio atravessado, começa a ficar perguntando o que é que está acontecendo com você. Por que agora você só quer saber de rezar? Antes você fazia outras coisas, agora só quer saber de rezar, só quer saber da igreja. E aí acontece o outro fenômeno. Ao mesmo tempo que as pessoas vão notando a diferença em você, você também está querendo que aquela pessoa
compartilhe do que você está vivendo. Aí você começa a falar para ela, aí ela começa a ficar com raiva de você. Aí vai acontecer isso que Jesus está dizendo. O profeta não é aceito. As pessoas vão deixando de lado. Começa a dizer que você é doido. Ou que você é doida. Aí você tenta, faz de tudo. Chama, conversa. Olha, vem cá, eu não quero saber disso. Você agora está doido, não quero. Aí, está vendo? E isso causa um sofrimento muito grande dentro de você e em você, porque o outro não entende, você também quer trazê-la às pessoas e também quer salvar, porque você sabe que aquele tipo de comportamento pode levar à perda da salvação do outro, e você fica naquela preocupação e o pessoal não quer saber. Aí o profeta realmente ele não é aceito. Aí agora, duas coisas poderão acontecer com você. Ou você continua firme nessa experiência que você está tendo de vida com Deus e aceita as consequências do desprezo dos outros por não entender o que você está vivendo. Ou você acaba por respeito humano, porque não quer passar pelo sofrimento. Aí você precisa entender aquilo que Jesus disse: aquele que me segue, renuncia a si mesmo e tome a sua cruz. Aí você pode me seguir agora. Então, ou por respeito humano, ou por medo de você perder essa ou aquela amizade, você acaba cedendo e vai fazendo aquilo que o outro quer. E Deus já não te atrai novamente. Você vai perdendo o que você estava ganhando, o que você estava compreendendo. E eu vou dizer para vocês, Santa Teresa d'Ávila, ela dizia bem assim: quando se trata de vocação, ou quando se trata dessa questão, ela diz: as últimas pessoas que se deve pedir conselho são os parentes. Justamente os parentes. Porque eles não entendem. E eles mesmos acabam sendo aqueles que vão te provar. Vamos ver até onde é que vai isso. Vamos ver até onde é que vai. Aí tem aqueles que começam a ficar barrando, né? A pessoa quer rezar, barra, não quer deixar a pessoa rezar, porque não quer permitir que a pessoa seja santa, que a pessoa seja de Deus. Ela quer que a pessoa seja normal. Normal significa igual a todo mundo. Isso acontece até na igreja, porque na igreja também tem aqueles que se dizem assim, né? Eles são da igreja, mas eles são normais. Isso é normal o quê? Ele é da igreja, mas ele faz tudo que todo mundo faz. Aí dentro da igreja tem aqueles que querem levar uma vida mais santa, vai causando estranheza. E aí entra padres que são perseguidos pelos próprios padres, porque aquele padre quer levar uma vida santa e os outros padres não deixam ele levar. Aí a perseguição. Aí vamos ir lá, tem aquele catequista que ele quer levar uma vida mais santa, mas ele é perseguido pelos outros catequistas. Aqueles que pertencem às comunidades ou à vida religiosa, aí tem aquele ou aquela que está levando uma vida mais assim, de santidade, quer ser santo, quer entrar no caminho da perfeição. Aí aqueles que estão junto com você na comunidade, começa a te perseguir, te deixar de lado, e começa a dizer, agora está querendo dar uma de santo, não sei o quê. Estranheza, porque não entende o processo pelo qual você está vivendo. Você se abriu,
Deus te atrai e você quer ser de Deus. O outro diz que quer ser de Deus, mas ele não é tão de Deus assim, ele é o normal. Vai causando essa estranheza. E aí eu repito, ou você se firma no que você está vivendo, ou você vai começar a ceder. E aí quando você vai cedendo, você vai se tornando normal. Aí Deus já está tão longe de você, que você nem percebe mais. Porque aí o que é que acontece? As perseguições acabam. As pessoas começam a perceber agora que você é normal, igual a todo mundo. Aquelas brincadeiras que você começou a perceber que aquilo ali não agradava a Deus, e você já não estava mais fazendo, e os outros faziam. Então, a perseguição é tão grande que você começa a brincar também. E aí não tem mais perseguição, ninguém fala mais nada. Aí as pessoas começam a dizer assim, você é dos nossos agora. Não sei se você já viveu aquilo, né? Você está ali levando um caminho, né, de santidade, querendo ser de Deus. Aí as pessoas começam a dizer assim para você, vamos ver até quando isso vai durar. Você já ouviu isso? Se você já ouviu, significa que você está no caminho certo. É por isso que os outros já estão, porque os outros, eles tentaram e não conseguiram. E agora, por eles não terem conseguido, porque eles cederam, aí agora eles estão dizendo isso para você. Vamos ver até onde vai. Aí começa a perseguição, aí você vai relaxando, você vai deixando de fazer, aí você quer rezar, quer fazer alguma coisa em Deus, aí você começa a fazer escondido, aí o que é que você diz? O que é que você faz? Começa a fazer igual a todo mundo, aí ninguém fala mais nada. Você voltou a estaca zero, você já estava lá na frente e voltou de novo. Porque não entendem. Para você entender, se você está no caminho certo, dá uma olhada nas pessoas ao seu redor, irmão, pai, mãe, cunhado, cunhada, primo, prima, sabe lá quem? Aquelas pessoas da sua convivência. Às vezes é o esposo ou a esposa. Veja o que é que eles estão dizendo. Agora só quer saber disso. Agora só quer saber daqui. Aí, tá vendo? Agora não sei o quê. Se você estiver ouvindo isso, se alegre. Você está no caminho certo. Os outros é que estão errados. Os outros é que já estão numa vida relaxada. Os outros é que já não querem mais saber de Deus como eles queriam ser antes. O mundo já entrou no coração deles. A mundanidade já está. Aí começa a perseguição. E aí você tem que se alegrar. Aí vai para Deus e diz, Senhor, dá-me força, estou só. Ninguém olha mais para mim. Mas não é com aquela coisinha melosa, não. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não, é isso mesmo, está certo. É com aquela força. Senhor, ninguém me ama e ninguém me quer mais. Está vendo aí, ó? Só o Senhor, só conto com o Senhor. E só contarei contigo. Não é aquela melosidade, Senhor, não. Cristão não é assim que age, não. O cristão, quanto mais apanha e quanto mais é perseguido, ele se alegra. Estou no caminho certo. É assim que o cristão deve ser. Então veja se você está nesse caminho. Se você tiver, parabéns para você. Só tenho 2 palavras para dizer. Parabéns para você. Só isso.
tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.